Shalom, shalom, boa tarde. Estamos aqui com A Tarde com a Torá. Hoje é dia 26 de outubro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 8 de Reshivan, do ano 5781. Hoje é dia da nossa segunda aliá, da terceira paraxá, Lech Lechá, vai por ti. E nós temos aí a nossa leitura em Bereshit, Gênesis, capítulo 12, e hoje na nossa segunda aliá, nós vamos do versículo 14 até o capítulo 13 e o verso 4 da nossa segunda aliá da Parashá Lech Lechá. Iniciando com a sabedoria do nosso Rebbe, faça seu próprio santuário. O nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele nos fala da seguinte forma sobre este tema: faça seu próprio santuário. Afinal, o propósito de todas as coisas não é racional, mas simplesmente o desejo de Deus de morar no mundo comum, aquele no qual eu e você, nós vivemos. De seu desejo resulta não apenas este mundo, mas todos os mundos e todas as coisas dentro deles. Por que o Eterno tem esse desejo? A pergunta é infundada. A razão é uma mera criação. Deus simplesmente é. Não há nada que ele possa ganhar ou correr o risco de perder, porque nada lhe falta. Ele deseja sem motivo, só por desejar. E o que ele deseja? Ele deseja tomar um vislumbre de si mesmo e injetá-lo num corpo físico, envolvendo-o antes em outra alma, uma alma terrena, parte integrante deste mundo comum. E ele deseja que este corpo e seus impulsos terrenos obscureçam e neguem a luz divina que nele foi insuflada, e que ainda assim, de alguma maneira, no meio de todo este conflito, a centelha interior de Deus consiga deixar sua marca, filtrando parte da feiura e refinando algo da preciosidade do corpo, do animal que o dirige e até mesmo de sua porção neste mundo. Este é o santuário que toda pessoa faz na vida, um lugar onde um animal é elevado num fogo divino. É aí que Deus é encontrado em toda a sua essência primordial, residindo no mundo comum. Para isto, todas as coisas foram feitas. Resumidamente, esse desejo de Deus de habitar no mundo comum, num corpo físico, não é que ele vai se materializar num corpo físico humano, mas aqui o que o nosso Rebbe está trazendo é que a partir do momento que Deus ele criou a alma, e a partir do momento em que ele criou o ser humano, o corpo físico, e Deus insuflou, ou seja, ele soprou, né, naquele boneco de barro, onde foi feito, né, o primeiro ser primordial, Adão, de todas as areias do mundo inteiro, de todas as partes do mundo. Nesse sentido, se fez então esse corpo, e Deus insuflou, soprou, né, o beijo divino, e deu vida a esse corpo e passou a ser alma vivente. É nesse corpo que a Shekhinah, a presença divina, quer se manifestar. A princípio, esse corpo, a alma animal, ela tem tudo a ver do terreno, né, de onde foi tirado. Então a alma animal é aquela que, a princípio, ela procura esconder
a luz divina, a presença divina. Mas a partir do momento, né, em que a centelha divina que há nesta alma, ela começa a ter lugar e ter espaço, liberdade para começar a se manifestar, então a luz divina se manifesta e dessa forma Deus, entre aspas, se materializa num corpo comum, neste mundo comum, através das nossas vidas. E na finalização, nosso Rebbe diz, né? Para isso todas as coisas foram feitas. Ou seja, tudo que existe no universo foi feito para manifestar a luz divina, a Shekhinah, o próprio Deus. Ok? E a segunda questão que o nosso Rebbe traz, e tem tudo a ver com esse princípio do novo ciclo dos estudos da Torá, né, a criação, nos fala também sobre a questão, a sabedoria jovem. Então o nosso Rebbe, assim ele nos diz, a sabedoria reside no futuro e de lá fala conosco. Sabedoria do passado não existe. A sabedoria precedeu o mundo e a sabedoria é seu destino. A cada momento que passa, a sabedoria se torna mais jovem, à medida que nos aproximamos do instante em que ela nasce e respira o ar da época. Nossos antepassados, os sábios, todos aqueles que os quais aprendemos, né, sabedoria, eles não são guardiões do passado. Então os nossos sábios, antepassados, né, eles não são guardiões do passado, muito pelo contrário. Os nossos sábios, eles são, na verdade, mensageiros do futuro. A verdade nunca pode ser antiquada, ou seja, a verdade, ela nunca pode estar fora da moda, né? Passada, ultrapassada. Na verdade, segundo o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele diz assim, para começar, a sabedoria nunca esteve na moda. Então, a sabedoria, ela é eternamente jovem. Ela não é passado, ela é realmente a revelação do futuro. E os nossos sábios dos antepassados, né, que sempre falamos, né, os nossos sábios do passado, na realidade, eles são mensageiros não da sabedoria do passado. Na realidade, eles são mensageiros do futuro. Né? Assim, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, traz para nós, né, essas duas questões, para que nós possamos estarmos aí nesse novo ciclo dos estudos da Torá, estarmos cada vez mais nos aproximando de conhecermos mais e mais o nosso Deus. Amém? Então vamos para a nossa segunda aliá, a nossa segunda chamada da Torá desta semana, da porção da Parashá Lech Lechá, vai por ti mesmo. Né? Como nós vimos aí na primeira aliá de ontem, o significado vai por ti significa vai para dentro de si mesmo. E nesse sentido, os nossos sábios mensageiros do futuro, né, da sabedoria jovem, a eterna sabedoria jovem, fala para nós a realidade de que a Parashá Lech Lechá nos ensina, portanto, as seguintes lições, duas lições importantes que nós precisamos estar focados nesta Parashá Lech Lechá. Primeiramente, não devemos nos deixar intimidar, nem pelo mundo externo, nem pelos nossos desejos, pelos nossos medos e temores, e ideias pré-concebidas que estão dentro de nós. Abraão e Sara eram apenas dois indivíduos, porém, por terem se dedicado à verdade, Deus associou-se a eles e os tornou seus emissários.
né? Então, Abraão e Sara eram apenas duas pessoas dentro de um universo, um grão de areia. Mas, por eles estarem focados, né, em anunciar e viver o monoteísmo, então o único Deus, o único Criador, aquele que é indivisível e incorpóreo, o Todo-Poderoso, se associou com eles nesta jornada, que nos dá claramente o exemplo de que, se nós nos propusermos cada dia a vivermos esta realidade e aproveitarmos todas as oportunidades que nos apresentam, né, que aparecem diante de nós, de podermos viver, testemunhar, testificar, anunciar o monoteísmo, não podemos esquecer, assim como Deus se associou a Abraão e Sara, ele também vai se associar, ou ele está já associado contigo. Então, portanto, não se sinta só. Você está em ótima, excelente companhia. E a segunda questão é, assim que respondemos ao chamado de Deus, vai para ti mesmo, para dentro de si mesmo, e busca o seu eu, né? Lá no seu íntimo, o seu eu que estava escondido, acobertado pela alma animal, né? Que é a centelha divina de Deus, que fortalece a nossa alma divina, certo? Então os limites das nossas próprias faculdades deixam de ser um empecilho. Mesmo os supostos retrocessos, no fim se revelam elementos intrínsecos ao processo que conduz a níveis cada vez mais elevados de consciência divina, né? Então, às vezes, você está aí no seu início dessa jornada, dessa caminhada do monoteísmo, como Benei Noah, e às vezes você fica aí, né, escutando algumas coisas, alguns estudos, algumas referências no sentido de Kabbalah, Mishnah, que são coisas profundas, e você fica aí, puxa vida, né? Vai demorar muito para eu chegar nesse nível de sabedoria, de conhecimento, tem muita coisa para se conhecer, etc. e tal. Mas aqui, né, os nossos sábios mensageiros do futuro, ele está dizendo que a nossa, no momento, aparente, momentaneamente, falta de conhecimento mais profundo, não significa nada para Deus. Muito pelo contrário. Ele está associado contigo, você aceitou o chamado divino, né, de viver o monoteísmo, a crença no único Deus. Então, isto não é impedimento para que Deus esteja contigo e na sua jornada diária, que Deus permaneça contigo. Seja simples no seu falar, no seu comportamento, à luz da Torá e à luz dos olhos de Deus. Sem sombra de dúvidas, essa associação, você e Deus, ela tem tudo para dar certo, né? Não coloque obstáculos diante de si mesmo, né? Deus está contigo, ok? Então vamos para a nossa leitura da nossa segunda aliá, que está em Bereshit, Gênesis, capítulo 12, e vamos do verso 14 até o capítulo 3 e o verso 4, que assim nos diz: Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita, ou muito bela. Os funcionários da alfândega, né, do faraó viram-na e falaram muito bem dela ao faraó. A mulher foi levada ao palácio do faraó. Por causa dela, ele tratou bem a Abrão. E Abrão assim adquiriu rebanho, gado, jumentos, servos e servas, e uma grande quantidade também de riquezas. Deus atingiu o faraó no seu palácio, na sua casa, com severas pragas por causa da mulher de Abrão, Sarai. O faraó convocou Abrão e disse: Como tu pudeste fazer isso comigo? Por que não me disseste que ela era sua mulher? Por que disseste que era tua irmã? De modo que eu a tomaria para mim como mulher?
Agora eis tua mulher, toma e vai. E o faraó colocou homens encarregados de Abrão, e eles o enviaram no seu caminho junto com sua mulher e tudo que era seu. Capítulo 13, do verso 1 até o verso 4. Abrão subiu do Egito junto com sua mulher e tudo era seu, incluindo Lot na direção do Negueve. Abrão estava muito rico, com gado, prata e ouro. Ele continuou em suas viagens do Negueve em direção a Bet-El, até que ele chegou ao lugar onde originalmente tinha sua tenda, entre Bet-El e Ai, o lugar do altar que ele tinha construído. O edifício, a princípio, Abrão invocou o nome de Deus. Foi nesse lugar que, a princípio, Abrão invocou o nome de Deus, né? Até aqui nós temos Abrão e Sarai, porque ainda o Eterno não tinha mudado o nome deles, né? Abrão e Sarai. Na próxima aliá vamos estar aí entrando mais em foco nisso daí. Quando Abrão ele desce ao Egito, algo aqui precisa chamar a nossa atenção. Por que Abrão desceu ao Egito? A expressão desceu. Na realidade, diante do Eterno Todo-Poderoso, só há um lugar na face da terra elevado, e este lugar é Jerusalém, onde está dentro do país chamado Israel. Então, a partir de Jerusalém, o profeta Isaías diz que nos dias de Mashiach, a partir de Jerusalém, sairá a palavra da Torá e todos os ensinamentos para as nações. Então, Jerusalém é o lugar mais elevado no sentido espiritual, né? Pois é o lugar em que Deus ele se manifestou desde o princípio. Adão, a Abrão, a Moisés e assim sucessivamente a David, e foi onde que foi construído o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Hoje só conhecemos ali o chamado Muro das Lamentações, que no hebraico é Kotel. Então, toda e qualquer saída de Jerusalém para qualquer lugar na face da terra é descer. Então, isso significa sair do nível mais elevado espiritualmente, que é Jerusalém, e quando se dirige aos outros lugares na face da terra, é descer do nível mais elevado espiritualmente. Então, por isso, Abrão e Sarai desceu ao Egito, né? Sem sombra de dúvidas, o Egito, um lugar muito baixo a nível espiritual. Quando Abrão ele chega ao Egito, segundo os sábios falam que Abrão ele colocou Sarai dentro de um caixote, justamente para evitar que as pessoas, os homens daquela localidade, vissem a beleza, a formosura de Sarai, e assim eles, concluindo que ela seria a esposa de Abrão, então eles o matariam para poderem tomar posse dela, ainda mais no sentido de Faraó, né? O grande rei, ali o mandante, né? O governador do Egito, isso claramente aconteceria. Foi por isso que ele fez o pedido a Sarai, caso ela fosse descoberta, para dizer que era a irmã de Abrão. Sem sombra de dúvidas, nós já vimos também na paraxá anterior que Sarai era sobrinha de Abrão. Mas naquele tempo, né, as pessoas, né, a família, elas viviam num ciclo, muito juntos, muito próximos. Então, nesse sentido, eram considerados como uma família só. E mesmo sendo sobrinha, ela era considerada como uma irmã. Então, por isso, Abrão não estava mentindo e nem Sarai estaria mentindo nesse sentido. Pois o conceito familiar naqueles dias, para eles, era nesse sentido.
E quando ela é descoberta e levada ao palácio, à casa do faraó, realmente o faraó a vê e se deslumbra com a sua formosura, a sua beleza. E nesse sentido, faraó ele tenta, né, tomar a Sarai como mulher para si. E nesse momento, segundo a própria Torá, ela nos fala que houve uma grande e uma intensa praga para Faraó e toda a sua casa. E era uma doença de pele, uma grave doença de pele que impedia com que os próprios braços se encostassem no corpo, as pernas se encostassem, devido ao arder intenso desta praga na pele. E tudo na casa, nos servos, nos soldados e nas próprias paredes, essa praga foi muito intensa. E toda vez que Faraó tentasse se aproximar de Sara, isso se tornava ainda mais ardente. E mesmo assim, segundo os nossos sábios, o Eterno mandou um anjo, um mensageiro, para estar a serviço de Sarai. Então, quando o faraó ele se aproximava de Sarai, esse anjo dava uma surra no faraó, segundo os nossos sábios da Mishnah. E dessa forma, o faraó não conseguia se aproximar de Sarai. E diante de tantos percalços ali, ruins para ele, então o faraó pensou e disse, isso só pode ser uma coisa, essa mulher não é solteira, não é viúva, ela é mulher de Abrão. E aí convocou Abrão para essa audiência com o faraó. Então foi onde que o faraó disse para ele, né? Por que me fizeste tal coisa? Né? Você não me disse que ela era tua mulher, mas disse que era tua irmã. Então está aqui, devolva-te a tua mulher e você sai, não só da minha casa, mas você, a tua mulher e tudo que lhe pertence, saia do Egito, para que nada de mal possa acontecer como aconteceu à minha casa, a todos os cidadãos do meu Egito. E como os homens do Egito são homens perversos, né, vou mandar uma escolta para você, para que nenhum homem se aproxime para tentar matar-te e tomar posse da tua mulher, e dessa forma não venham essas pragas perversas sobre o Egito e os seus habitantes. E Abrão e Sarai saíram ali do palácio, da casa do rei, eles saíram escoltados para que ninguém se aproximasse deles. Antes, quando Sarai foi levada ao palácio, no momento em que descobriram Sarai naquele caixote, o faraó tratou muito bem a Abrão e presenteou Abrão com muitos bens, animais, posses de riquezas e etc. Aqui nesse momento, quando o faraó vai mandar embora da sua casa e do país, do Egito, Abraão e Sarai e tudo que lhe pertence, nesse momento acontece também algo maravilhoso, pois o faraó dá mais presentes para Abrão, dá mais riquezas em pedras preciosas e ouro e prata, e também nesse momento Agar, a filha do faraó, que era a princesa até aquele momento, ela também decide ir com Abrão e Sarai, sendo serva de Sarai. E segundo os sábios, né, da Mishnah, diz que Agar, ela disse que preferia ser serva de Sarai diante de todos os acontecimentos, sabendo que eles estavam servindo um Deus verdadeiro, que ela preferia ser serva de Sarai do que ser rainha no Egito ou em qualquer outro lugar. E foi assim que Agar, ela entrou na vida de Abrão e Sarai. E quando então Abrão e tudo que lhe pertence saíram do Egito, então aí nós temos a expressão da Torá escrita dizendo que Abrão, ele saiu, né, com muita riqueza
e ele tinha muito. E ele voltou para o seu caminho anterior, chegando a Bet-El, e ali onde ele tinha erguido um altar e tinha oferecido um holocausto e anunciado, proclamado o nome do Eterno, novamente ele faz isso daí. Quando Sarai foi tomada de Abrão, né, e foi para o palácio, para a casa do faraó, então os sábios eles chamam a atenção também sobre a questão dos 10 testes, as 10 provas que Abrão passou pela sua vida. Então, as 10 provas são as seguintes. Primeira, segundo Maimônides, primeira, ele teve de peregrinar como um estrangeiro, desde que o Eterno lhe disse: anda de tua terra para a terra que te mostrarei. Anda da tua terra, naquele sentido, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então aqui foi a primeira prova. Por quê? Porque ele confiou apenas na palavra. Ele não tinha nenhuma garantia, vamos assim dizer. Ele não viu nada, não viu prova de nada. Ele apenas confiou na palavra. Isso daí nos chama a atenção que confiança é fundamental nas promessas de Deus para as nossas vidas. Segunda prova, a fome que encontrou em Canaã, depois que o Todo-Poderoso lhe prometera: farei de ti uma grande nação. Esta certamente foi uma experiência penosa e amarga. Deus faz uma promessa para Abrão, que vai ser abençoado, e que através dele ele vai fazer uma grande nação, e quando ele se coloca no caminho, a primeira coisa que ele se depara é exatamente o quê? Uma grande fome. E agora? Vamos morrer de fome. Como que fica? Né? Então, outra prova de fé, de confiança. Ele permaneceu fiel à promessa. Ou seja, não importa o que está acontecendo ao meu redor, não importa o que está acontecendo comigo, não importa o que está diante de mim, nessas adversidades, nestas dificuldades, aflições e angústias ou coisas semelhantes. Ele, o Eterno, fez uma promessa para mim. E é nisso que eu estou andando, e é nisso que eu estou firmado. E é isso que precisa conduzir a nossa vida em frente, sem retroceder. Então, por isso, nesta segunda prova, temos aí mais uma vez o quê? Confiança. Não olhe as circunstâncias ao teu redor. Olhe para cima, como diz o Salmo 121. Olhe para cima. Confie. Ele está com você. Ele está associado contigo, como esteve associado com Abrão e Sarai, a partir do momento que eles se colocaram no caminho para viver o monoteísmo. Terceira prova. Os egípcios violaram direitos humanos essenciais elementares dos direitos civis de uma pessoa ao levar Sara para o faraó. Então, nessa terceira prova aqui, nós temos a questão de Sarai sendo tirada dele e levada para o faraó. E aqui também nos chama a atenção aquilo que aconteceu na vida judaica durante milênios, e que também nos dias atuais está acontecendo diante dos nossos olhos, certo? Voltando primeiro à história judaica, os direitos humanos e os direitos fundamentais, os direitos civis da liberdade da pessoa, mesmo sendo violados contra os judeus, eles permaneceram firmes na promessa de Deus. Eles permaneceram firmes que teria o tempo determinado em que Mashiach se manifestará e ele fará com que Israel tenha a sua proeminência diante de todas as nações da terra, e que de Jerusalém, a partir de Mashiach, a Torá, a verdade, os ensinamentos reais e verdadeiros preencherão toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Não desistiram, mesmo sob grandes perseguições, penosas perseguições, permaneceram como Avraham Avino, o nosso pai Abraão.
permaneceram firmados nas promessas do Eterno. Terceira prova, mais uma vez vemos que a confiança, ela é importante para a nossa caminhada, essa jornada. Quarta prova, ele teve de lutar contra 4 reis conquistadores. No transcorrer da história de Abraão, nós vamos estar aí nas próximas porções e chamadas às leituras da Torá, vendo mais de perto essa realidade. Então, ele luta e prevalece contra 4 reis conquistadores. Quinta prova, teve de tomar a Agar como esposa, depois que perdeu toda a esperança de ter um filho com Sara. Então aí nós vemos que no momento que Abrão, né, ele ainda era Abrão, ele perde a esperança de ter um filho com Sarai, então ele toma Agar como esposa e aí nasce Ismael, né, ou Ismael, e aí começa uma boa dor de cabeça para Abrão, Sara, e depois em seguida Isaac, e depois toda a descendência da semente de Isaac. Sexta prova, aqui na quinta prova vemos que quando se falha na confiança, nós tomamos atitudes erradas. Sexta prova, por ordem divina, circuncidou-se com uma idade avançada. Aqui nós vemos então Abraão voltando na confiança a Hashem, e mesmo com a sua idade avançada, ele obedece à ordem do Eterno da circuncisão, a Brit Milá. Sétima prova, Abimelech perpetrou uma atrocidade contra ele ao prender Sara. Novamente nós temos aqui aquela questão de Sara, devido à sua beleza, um outro rei querendo tomar posse dela. Oitava prova, depois que Sara lhe deu um filho, teve de mandar Agar embora junto com o seu filho. Nesse momento, Abrão e Sara, que já mudam o nome, porque aí vem a confirmação da promessa do Eterno na semente, né, de Abrão e Sara. Aqui nesse momento, nessa prova, Abrão ele manda Agar e o seu filho embora. Nona prova, teve de mandar Ismael para longe, é a nona prova. A oitava é mandar Agar e a nona é mandar Ismael para longe. As circunstâncias, as escrituras dizem, e desagradou a coisa aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, que deveria expulsar. E disse Deus a Abraão, não desagrade a teus olhos por causa do moço. O Eterno confirma que tem, devido Ismael ser filho de Abraão, tem promessas boas para eles. E a 10ª prova é aquela em que Isaac foi atado, o chamado sacrifício de Isaac, expressão mais conhecida, embora inexata, né? O sacrifício de Isaac não é uma expressão correta, e naquele momento que estaremos estudando, estaremos aí trazendo, né, a expressão mais correta nesse sentido aí, ok? Então aqui nós vemos esta aliá, e o que nos chama toda a atenção aqui são a nossa jornada monoteísta. Sim, teremos pela frente desafios, teremos pela frente adversidades, teremos pela frente não um caminho fácil, mas também não um caminho impossível de ser caminhado. A nossa jornada, a partir do momento em que nós decidimos viver o monoteísmo, o Eterno, assim como ele se associou com Abrão e Sarai, quando saíram nas suas jornadas monoteístas, o Eterno se associou com eles e nunca mais os deixou.
assim também, quando nós tomamos uma decisão correta aos olhos do Eterno, nós não estamos sozinhos. Você pode estar sozinho na sua localidade, como pessoa sozinha, você pode estar sozinho em família, só a minha família acredita no monoteísmo, está com muita dificuldade, mas estamos aí lutando para viver o monoteísmo. Tenha uma certeza real e única: você e sua família não estão sozinhos. O Eterno se agradou de associar com cada um que realmente tem abraçado a fé monoteísta e não deixa caminhar sozinho. Não estamos sozinhos, Ele está conosco. Por isso, nessa caminhada, siga em frente. Jamais Deus irá te desamparar. Com a graça bendita do Eterno, amanhã estaremos aqui novamente para a tarde com a Torá. Shalom, shalom, e que o Eterno abençoe sempre cada um de vocês.